Olá, sejam todos bem-vindos. Então nós vamos dar início à continuidade do nosso estudo com o 16º capítulo. Nós estamos vendo a Batalha do Armagedon, um momento empolgante, já não mais no tempo e espaço. Eu vou passar o slide e nós já vamos dar início. Bom, como sempre nós fazemos, vamos dar uma pequena prévia da sequência dos assuntos, né? Então, consciência hebraica, quem já viu os outros estudos saiba, é um esforço de nós olharmos os textos hebreus a partir da lógica hebraica, ou seja, há uma maneira muito particular de que o povo hebreu constituiu a sua relação com a divindade e os principais conceitos sobre a divindade, sobre a condição dos mortos, sobre a visão da criação, enfim. Nós procuramos olhar para esse arquétipo antigo. Por quê? Porque o Evangelho foi apresentado através de uma ótica helênica, greco-romana. E nós queremos então ter este olhar voltado para a consciência hebraica. A grande chave que nós usamos é Gênesis 1:26. O Eterno quer gerar filhos. A divindade, Yahvé Elohim Adonai, quer formar um ser à sua imagem e semelhança, e Yeshua HaMashiach é o alvo dessa evolução que vai surgir no seio da humanidade e se tornar o Messias. E no Apocalipse de Jesus, nós estamos vendo grandes fases. A primeira fase, livre anúncio do Evangelho, depois uma fase de apatia e desencanto da humanidade com a vertente espiritual. Após isso vem a rejeição, começa a haver um mal-estar com a espiritualidade no planeta, e a perseguição, que é chamada de tribulação. A humanidade quer se desvencilhar da ótica espiritual de ver o mundo e as coisas. Depois a grande tribulação, onde já estão os personagens a besta e o anticristo. São palco final de toda a evolução humana. E como Jesus disse muito bem, né, vós sois o sal da terra, o sal é o que conserva os alimentos, né? Então, quando o sal for tirado, ou seja, quando a igreja for morta, então é detonado o fim do universo. E nós já estamos próximo da história final dos 15 bilhões de anos-luz e do planeta Terra. Depois disso, nós temos, depois da descriação, então, grande tribulação, a descriação, aí o novo nascimento, ou o dia da ressurreição dos mortos. Então, a humanidade surge ou com um corpo crístico ou com um corpo anticrístico. Depois disso, aí sim, a vinda do Senhor Jesus, o aparecimento de Jesus e o arrebatamento. Aí ocorrem duas fases, que é o milênio da igreja e o milênio dos anticrísticos. E em seguida a Batalha do Armagedon, onde nós estamos agora. A Batalha do Armagedon culmina com a descriação do abismo, que é a segunda morte. Depois temos as bodas do Cordeiro e a viagem rumo às fontes da água da vida, mostrando que o reino dos céus não é uma monotonia, uma chegada monótona, mas uma verdadeira epifania, uma evolução do finito rumo ao infinito. E hoje nós veremos a Batalha do Armagedon. Deixa eu ver se está tudo bem aqui no chat. Ok, pessoal? Tranquilo? Boa noite a todos. Acho que está ok o som, a imagem. Nós vamos então prosseguir com o nosso texto. Maravilha. 16º encontro. Dia 17/5, a Batalha do Armagedon. Né? Então, nós tínhamos visto um pouco do Salmo 18 e agora continuaremos analisando o texto do Salmo 18, onde está escrito: porque tu livras o povo aflito, mas os olhos altivos tu os abates. Sim, tu acendes a minha candeia, o Senhor, meu Deus, alumia as minhas trevas. Olha, essa passagem é belíssima, né? Porque o que nós temos aqui?
nós temos uma visão profunda de Yahvé Elohim Adonai assumindo a responsabilidade pelas trevas que estão na humanidade, no cosmos, né? E dependendo da atitude da pessoa humana, a responsabilidade de iluminar as trevas do ser humano não é do próprio ser humano, sim do ser humano no seu arbítrio de entrar em harmonia, em sujeição, em obediência. Mas quem ilumina as trevas, tirando o terceiro resultado, o resultado de Filho de Deus, o resultado crístico, é o próprio Deus. Veja a beleza desta passagem. Ele ilumina as minhas trevas, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, bem como todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Olha, você percebe aqui o contexto, né, quando ele diz, bem como todos os homens que estão sobre a face da terra, e quando ele diz, e os montes serão deitados abaixo, isso tudo falando acerca da descriação. E depois também vai dar contexto na batalha do Armagedon. Vamos continuar aqui no texto para você ver como ele vai ampliando essa ideia. E chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes. Chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes. Diz o Senhor Deus, a espada de cada um se voltará contra o seu irmão. Contenderei com ele também por meio da peste e do sangue. Farei chover sobre ele e as suas tropas e sobre muitos povos que estão com ele, uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Olha, esses elementos todos, né, principalmente o fogo e o enxofre, são elementos da segunda morte, citados no final do abismo, no lago de fogo e enxofre, que o Apocalipse cita. Assim eu me engrandecerei e me santificarei. Olha, é muito interessante você meditar comigo aqui neste elemento do texto, no verso 23. Como que Deus vai se engrandecer, né? E o que significa Deus se santificar? Olha como o texto vai de maneira muito profunda, de maneira muito interessante. Então, como que você imagina, né, essa santificação, este engrandecimento, né? É evidentemente que a grandeza de Deus está no seu propósito em gerar filhos, e que a santidade de Deus, Deus se santificar, não é nele próprio, né, porque Deus é santo. Quando Jesus, por exemplo, ensinando-nos a orar de santificado seja o teu nome, né? Ora, como nós que somos tão imperfeitos vamos santificar o nome de Deus? É que santidade aqui tem o sentido de plenitude, de tornar pleno. Qual é o nome que Deus quer tornar pleno? É o nome Yahvé, que no sentido mais profundo do hebraico quer dizer, eu mostrarei ser. Ele mostrará ser o quê? Ele mostrará ser Pai. Então, o nome que Deus está querendo santificar para si é o nome de Pai. Por isso que Jesus diz, santificado seja o teu nome. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer, quando eu me alinho com o desejo de Yahvé Elohim Adonai, de Deus, de me tornar filho, eu completo o nome de Deus, eu santifico o nome de Deus. Santificado seja o teu nome na minha obediência, na minha harmonia com a tua vontade e no fato de eu me tornar filho. E aí tu te tornas pai. Aqui é repetida a mesma lógica. Estamos lá no Antigo Testamento, perceba aqui.
e me engrandecerei, e me santificarei. Ó, aqui está o sentido da frase santificado em mim, né? Jesus diz, seja o teu nome. E me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Então, o momento final da descoberta, deixa eu comentar isso com você, né? Qual que é o palco, qual que é a cena, qual que é o momento onde realmente toda a história humana irá reconhecer que Yahvé Elohim Adonai e Yeshua HaMashiach é a verdade, é o que havia de proposta para o gênero humano. O momento final é o momento do reconhecimento, que é a batalha do Armagedon. Então, quando o texto diz que ele se santificará finalmente, a batalha do Armagedon é a última fase formativa dos filhos de Deus. Porque após a batalha do Armagedon já é festa. Bodas do Cordeiro já não tem mais o que formar. Milênio ainda tem o que formar, tanto nos anticrísticos quanto nos crísticos. Batalha do Armagedon é descrito como uma guerra, mas nós sabemos que é um símbolo, ainda tem como formar, ainda está em formação. Então, qual que é a santificação final de Deus? Qual que é o momento onde ele realmente se realiza como pai, gerando os seus filhos? Na batalha do Armagedon. É a última fase, é o último estágio, é o momento final decisivo. Decisivo não, né? Decisivo assim, porque decide finalmente a formação de filhos. O momento decisivo é na nossa vida aqui na Terra. Porque é aqui e agora que a nossa qualidade está sendo definida. Se a nossa prioridade como seres humanos, se o nosso propósito fundamental, se a nossa missão, se a nossa vida está arquitetada e tem como elemento principal a graça que há em Deus através de Yeshua para nos formarmos à sua imagem e semelhança, então feito está. Nada poderá falhar. É impossível que isso seja removido por alguma força. Como diz mestre Paulo, nem altura, nem morte, nem profundidade, fome, perigo, frio, nudez, espada, poderá nos livrar, separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, nós estamos decidindo agora. Mas a formatura final, a última fase de formação, é a batalha do Armagedon. E aqui no texto a gente vê isso com clareza. Ó. E me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Então, essa é o momento final. E agora, aqui no nosso texto, nós iremos voltar para Ezequiel, para vermos a questão de Gog e Magog, que é Gog e Magog é chamada o povo que vai lutar contra os crísticos. Então Gog é chamado o povo anticrístico de toda a história humana, desde que o homem exerceu arbítrio e vida consciente, até o último homem que suspirar na terra. Aqueles que não se cristificarem são chamados de povo de Gog e Magog. Isto forma o povo da batalha do Armagedon. E do outro lado nós temos os crísticos, né? Então olha o que está em Ezequiel 39:1. Deixa eu verificar aqui se no chat tem alguma colocação. Olá, todos estão por aqui, ok. Ok, se tiver alguma pergunta, vocês façam aí que a gente aos pouquinhos vai dando uma olhada lá. Então diz o texto em Ezequiel 39. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza contra Gog, e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e te farei virar, conduzindo-te, far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. Com um golpe tirarei da tua mão esquerda o teu arco, e farei cair da tua mão direita as tuas flechas. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que contigo estão. Esses montes de Israel
Sempre a montanha, a cadeia do Sinai, é um dos símbolos de eternidade para o povo hebreu. Então, Zion, Sião, também é um símbolo dos filhos de Deus, assim como Jerusalém é um símbolo dos filhos de Deus. Então aqui ele está situando Gog nas montanhas eternas, porque como nós dissemos, não? Se nós pegarmos aqui o nosso gráfico, você vai observar, eu vou colocar o gráfico na tela, só para a gente rememorar especificamente a nossa transição, né? Olha lá, se você for observar o nosso gráfico, você vai ver que o Rio Jordão, simbolicamente, é o que separa o tempo do atemporal, né? Existem dois símbolos de águas que têm esse panorama no Antigo Testamento, que é o Mar Vermelho, né? Quando o Israel atravessa o Mar Vermelho para ir para a Terra Prometida e o Egito fica preso ali no Mar Vermelho, ali significa os homens que ficarão presos no tempo e não alcançarão o eterno. E também quando Moisés para diante do Rio Jordão, que os sacerdotes caminham com a arca e atravessam o Rio Jordão parando as águas, ali o sinal é de que somente sacerdotes conseguirão atravessar o portal do tempo e entrarão no atemporal. Então aqueles sacerdotes representam todos os filhos de Deus. Por isso que nós colocamos aqui no nosso gráfico da criação o Rio Jordão como separação entre o atemporal, que está aqui para cima, e o tempo, que está para baixo. Então, o povo, nós estaremos no milênio numa região intermediária aqui, será o milênio dos crísticos. Aí os anticrísticos querem invadir, simbolicamente, né? Nós estamos falando tudo isso com instrumentos do tempo, mas tudo isso é simbólico, ok? Então é como se tivesse um arraial aqui com os exércitos, com o povo que vai ser gerado filho de Deus. Os anticrísticos se desenvolvem ao máximo da sua potencialidade e eles pretendem entrar no atemporal. Para isso, eles vão até o arraial para invadir o arraial e depois entrar no atemporal. E aí acontece o quê? A batalha do Armagedon, aonde o verbo que está parado nesta faixa aqui, ó, o verbo subiu com a descriação e parou aqui. Com a batalha do Armagedon, o verbo vai fazer a subida para cá e vai eliminar tudo que é no tempo. Então aqui, nesta linha, vai se enrolar o pergaminho e a morte, Satanás, serão completamente descriados. E nós atravessaremos o Rio Jordão para as dimensões atemporais. Então, o que está tratando aqui no texto de Ezequiel é a respeito disso, né? Então, vamos voltar para o nosso texto para você ir compreendendo isso. Olha, como um golpe tirarei da tua mão esquerda o teu arco e farei cair tua mão direita as tuas costas. Nos montes de Israel cairás. Então, esses montes é esse princípio da batalha do Armagedon, do arraial dos santos, dos crísticos. Cairás tu e todas as tuas tropas e todos os povos que estão contigo. A esses povos é toda a humanidade que falhou em realizar-se a imagem e semelhança de Deus de todos os tempos. Essa é a batalha final. E às aves de rapina de toda espécie, aos animais do campo, te darei, para que te devorem. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor, e enviarei um fogo sobre Magog. Olha, então o fogo é o símbolo da descriação do abismo, fogo e enxofre, e da segunda morte. Então vamos continuar no texto, você vai ver como vai entrando cada vez mais numa dimensão da batalha do Armagedon. Enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome.
Olha, como que ele fará conhecido? Né? Apresentando formados os filhos de Deus. Ele se apresentará em seu nome de Pai, né? Cumprindo, santificado seja o teu nome. Então ele diz aqui, farei conhecido o meu santo nome, apresentando os meus filhos, esse é o sentido. E no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo monte, o meu santo nome. Olha, aqui ele apresenta o final do ciclo de trevas e luz. Então, como que é certo que nunca mais o nome será profanado? Porque não haverá mais possibilidade de queda, porque agora os homens têm um elemento crístico dentro de si apenas. Não há mais crístico e anticrístico, né? A gente precisa lembrar que na formação nós tínhamos os elementos crístico e anticrístico. Na nossa morte, nós já temos definido se a nossa consciência está no crístico ou no anticrístico, né? Então, se a gente for ver os elementos, são exatamente esses. Agora aqui, quando o homem é gerado novo, só há o elemento crístico ou anticrístico. Então não há mais perigo de queda, de pecado, de transgressão. Por isso que ele diz aqui, ó, no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar meu santo nome. Ou seja, apresenta o fim do ciclo de luz e trevas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel. O santo é sempre aquele que se santifica, está com referência primeiro a Cristo, o Messias, e depois a todos os santificados, que são os homens gerados à imagem de Israel, a imagem e semelhança de Deus, né? O verdadeiro Israel de Deus. E Yeshua, o santo que forma santos. Então, Jesus é esse Senhor, é esse Messias. Olha, ele diz aqui, completando a profecia, eis que isso vem, então está no futuro, e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Olha, sempre as Escrituras tratam acerca de 2 dias fundamentais em que Deus se apresenta, que é o dia da ira de Deus, o dia da manifestação de Deus. Então isso acontece em 2 momentos. Acontece na descriação do planeta Terra e do universo, que é a primeira grande ira, e a segunda ira é a descriação do abismo. E aí, então, é formado o propósito de Deus, final, o homem gerado à imagem e semelhança de Deus. Então, quando ele fala aqui no texto, ó, o dia em que tenho falado, ele está dizendo com referência a esses grandes eventos, né? O dia em que ele completará o seu propósito e apresentará os seus filhos. E os habitantes das cidades de Israel sairão, e com as armas acenderão o fogo, e queimarão os escudos, os paveses, os arcos e as flechas, os bastões de mão e as lanças, acenderão o fogo com tudo isso por 7 anos. Olha, essa destruição de armas, né, 7 é o número da totalidade. E a destruição de armas é porque não haverá mais guerra. Está dizendo que esta guerra não é feita por lanças, por flechas, é uma guerra em dimensão espiritual, onde Deus decreta a batalha do Armagedon, na verdade, é o verbo subindo para a dimensão atemporal e destruindo a morte, Satanás, o abismo, o tempo, nesta subida, né? Então, 7 anos é o número da totalidade integral da realização do propósito de Deus. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão o fogo e roubarão aos que os roubaram e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus. Naquele dia, darei a Gog como lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, o qual fará parar os que por ele passarem, e ali sepultarão. Olha, aqui está tratando da segunda morte.
A Gog e a toda a sua multidão, ou seja, todos os seres humanos em todos os tempos da história humana, lhe chamarão Vale de Ramon Gog. Ou seja, Ramon é a palavra para forças e Gog representa todos os seres humanos que já existiram na Terra e que fracassaram na sua realização de ser. Então aqui toda a força da humanidade irá perecer nesse dia. Por isso que recebe esse nome de Ramon Gog, porque é o fim de toda a humanidade anticrística nesse chamado Vale de Ramon Gog, que é o próprio abismo transformado em lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E ele continua dizendo, e a casa de Israel levará 7 meses para sepultá-los. 7 aqui não é tempo, é totalidade, ou seja, eles serão totalmente sepultados, né, integralmente, para purificar a terra. Por que a terra será purificada? Porque o abismo será descreado, né? Não haverá mais trevas, não haverá mais Satanás, não haverá mais tempo, não haverá mais morte. Então esta batalha é a batalha final. Não sei se você está compreendendo bem isso, mas aqui no nosso gráfico, olha, se você observar direitinho, a batalha do Armagedon é a subida do verbo desta dimensão onde ele está parado depois da descriação, ele vai subir para cá, e vai inundar toda esta. Este é o vale de Ramon Gog, que é o abismo transformado em lago de fogo e enxofre. Que fogo é esse? A subida do verbo, que vai em direção ao atemporal. E tudo que está no tempo acaba sendo descreado. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí as perguntas no nosso chat, mas eu acho que está ficando bem claro como essa profecia opera, né? Veja aqui a continuidade do texto, né? E a casa de Israel levará 7 meses para sepultá-los, para purificar a terra. Descriação do abismo, segunda morte. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e isto lhe servirá de fama, o dia em que eu for glorificado. Olha, quando é o grande dia da glorificação de Deus? O dia da formação final dos seus filhos. Quando isso acontece? Na batalha do Armagedon. Percebem como a gente consegue caracterizar esse texto como a batalha final que está em Apocalipse, né? Glorificado, outro símbolo para Gênesis 1:26, os seres formados à imagem e semelhança de Deus. Diz o Senhor, separarão, pois, homens que incessantemente percorrerão a terra, para que sepultem os que estiverem ficados sobre a face da terra, para a purificarem. Depois de passados 7 meses, farão a busca, e quando percorrerem a terra, vendo alguém, um osso de homem, levantar-se-lhe-á ao pé um sinal, até que os enterrados o enterrem no vale de Ramon Gog. Olha que figura bonita, né? Não sei se você consegue, ao ler o texto, entender essa figura. Veja, não há mais terra, não há mais universo, né? Ele quer descrever de uma maneira final a destruição de tudo que há no tempo. Então ele nos dá uma figura como se depois dessa batalha, se fossem procurar qualquer sobrevivente ou qualquer coisa morta e levasse para esse lugar que é o Vale de Ramon Gog, para ali ser enterrado e tudo terminar. Ou seja, o que ele quer dizer? Não vai ficar nada do tempo, nada do mal, nada das trevas. Vai ser por 7 meses, ou seja, pela totalidade, vai ser procurado e completamente sanado. Você percebe? Isto é uma figura da total extinção das trevas, da total extinção da morte, da total extinção do mal. Então só pode ser a batalha do Armagedon, que é o ponto final onde o abismo se transforma em lago de fogo e enxofre. Está ficando claro, gente? Será que, se estiver confuso, vocês quiserem fazer alguma pergunta, aí vocês fiquem à vontade. Olha, o pessoal está perguntando, né? Nós sempre começamos no domingo às 6h30 e na quarta às 7h30. É que na nossa chamada a gente
colocou o horário errado, mas domingo é sempre 18h30 e quarta 19h30. Ok? Então vamos continuar no texto, aqui, até que sejam enterrados. Ok. E também o nome da cidade será Ramona. Olha, esse nome Ramona significa multidões. Ou seja, trata-se da humanidade inteira, gente. Imagina lá o primeiro homem que exerceu arbítrio e optou pela natureza anticrística e vai ser formado à imagem do tempo, até o último homem lá, quando for descriado o planeta Terra. Toda esta gente estará neste vale, toda esta gente estará nessa cidade chamada Ramona, porque essa cidade é a segunda morte, é a cidade dos mortos, é a cidade da extinção, né? Então eu coloquei aqui, multidões, né? Trata do lago de fogo e enxofre, túmulo de todos os seres humanos formados no tempo, de toda a história humana. O nome da nossa cidade é Nova Jerusalém. Você percebe que ele faz uma figura que é paralela, né? Então tem a cidade da Nova Jerusalém, que é a cidade dos vivos, é a cidade dos filhos de Deus, é a cidade do homem formado à imagem e semelhança de Deus. E tem a cidade de Ramona. Eu não quero ir para essa cidade, essa cidade de Ramona aí, nem com ônibus de graça, eu quero ir para ela, meu amigo. Porque essa cidade de Ramona é a cidade do lago de fogo e enxofre. Ali é a segunda morte, ali é a extinção. Então faz um paralelo, chama de Vale de Ramon Gog, com a cidade de Ramona, que é a segunda morte. E a Jerusalém Celestial no Vale do Sinai, que representa o eterno e a eternidade. Percebe as figuras como são utilizadas, né? Então, continuando aqui, a nossa cidade é a Nova Jerusalém, aos pés do Monte de Sião. Aí ele diz, assim purificarão a terra, ou seja, o fim da morte, do tempo e de Satanás. Tu, pois, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie, todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de todos os lados para o meu sacrifício, que eu sacrifico por vós. Olha, outra figura interessantíssima. Ele fala em aves, convocando todas as criaturas dele, mas isso daqui é no sentido da criação, estar presente e estar acompanhando o propósito do Criador sendo realizado. Aves e etc. significam isso. E ele fala assim que ele tem um sacrifício para oferecer. O que é sacrifício? É o sacrum facere, ou seja, tornar sagrado. Tornar sagrado quem? Os filhos de Deus. Então qual é o sacrifício de Deus? É gerar os seus filhos. Fica claro quando ele está convocando a criação para ver o seu grande sacrifício, ele está querendo dizer, eu convoco a criação para ver meus filhos gerados à minha imagem e semelhança. Percebe isso nesse texto? E ele diz assim, né, o meu sacrifício que eu sacrifício por vós, ou seja, sacrum facere, tornar os filhos de Deus, formar os filhos de Deus através do mal necessário das trevas, gerando arbítrio. Sacrifício grande sobre os montes de Israel. Ora, é o sacrifício maior de todos os tempos, porque é o sacrifício final, é a grande batalha do Armagedon, é a grande morte do povo de Gog e Magog, no grande vale de Ramon Gog, e na grande cidade de Ramona. Então está bem situado todo o propósito do Criador, né? E aí então, olha, ele vai dar figuras fortes aqui, para comerdes carne e beber de sangue, comereis as carnes dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra. Olha, sangue é sempre representado por vida, né? Essa qualidade crística que foi perdida pelos seres humanos, que escolheram a morte e foi transferida para a formação dos filhos de Deus, né? Como nós já
dissemos em outros momentos, né? Aqui no nosso gráfico da criação, a gente consegue ver bem essa figura, né? Quando a gente vem aqui para o gráfico, olha, se você olhar o nosso gráfico, né, você vai ver essa planeta Terra aqui, ó. Hoje o Verbo está congelado aqui, neste ponto, né? Ele desceu, ó, lado atemporal, formou o abismo, ação criadora do Verbo, formou os planos mineral, vegetal, animal, e ele para aqui. O Verbo, no nosso momento da história, ele está aqui. Aqui tem o plano mineral, vegetal, animal e animal nominal na Terra, e o universo está dentro do grande abismo, né? Para a gente ter uma outra ideia assim bem interessante, nós podemos ver o nosso outro gráfico, que é o gráfico da paralelo, né? Eu vou mostrar para vocês o gráfico circular. Aí você vai entender direitinho, vai ficar uma figura mais clara. Quer ver? Ó? Observa esse gráfico aqui. Ó. O paralelo não dá essa mesma perspectiva. Está vendo? Ó? Nós temos aqui o abismo, tá vendo? É essa parte aqui, ó, mais escura. E deste ponto para dentro, nós temos o universo. Ó a Terra aqui, o ser humano aqui. Então, o universo está dentro do abismo. Quando o universo é descriado, ele dissolve e permanece o abismo. E aqui, ó, aqui ao redor todo estão as águas do Rio Jordão, impedindo que o abismo entre para a unidade de perfeição. Então, nesse gráfico, nós temos bem a visão, quando Jesus ensina o mundo jaz no maligno, né? O mundo está morto no maligno, é que ele está dizendo que o universo está dentro do grande abismo. Nesse gráfico circular, você tem uma visão melhor do que no gráfico paralelo, tá vendo? No gráfico paralelo não dá tanto essa visão, mas aqui, ó, o universo está dentro do abismo, o Verbo fez a descida, parou aqui, ó, neste ponto. Com a morte do elemento crístico aqui na Terra, o Verbo vai fazer a subida e descriar o universo. Agora, este elemento, quando a consciência humana é fixada na natureza anticrística, porque o homem se opõe a Deus, o seu elemento crístico vai para os filhos de Deus. Esse é o tesouro dos ímpios que Deus dá para os filhos de Deus. E quando nós fixamos a nossa consciência no elemento crístico, na morte, só a morte tem a foice que separa essas duas naturezas. Esse elemento anticrístico, ele vai formar os filhos das trevas. Então, o povo que realiza o propósito da divindade dá a sua natureza anticrística para os anticrísticos, e os anticrísticos dão a sua natureza crística para os filhos de Deus. Isto acontece na morte, é que esta foice é usada para separar esses elementos. Então, voltando para o nosso texto, quando a gente volta para cá, a gente vê esse sacrifício de Deus sendo anunciado, não? Quando fala que para comerdes e beberdes o sangue, comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes. Aí como é que nós vamos comer a carne? Você percebe que se não tiver esse entendimento, fica muito difícil entender isso, né? Como é que nós vamos comer a carne dos anticrísticos que serão derrotados? Não, significa que a qualidade crística que eles possuíam e abriram mão porque escolheram o tempo, esta qualidade nós iremos comer e beber, porque tudo que o homem come e bebe, ele se torna. Então nós vamos ganhar esta qualidade deles. E a nossa qualidade anticrística nós vamos dar para eles. Vai ser separado. Esta parábola que Jesus conta do lagar é uma das parábolas mais profundas cósmicas. Por quê? Porque a uva, ela representa o bagaço, representa a qualidade anticrística, e o suco representa a qualidade crística. Nós todos somos como uma uva. Agora, a tua consciência vai ser fixada aonde com a tua vida? No suco ou no bagaço? Você tem até a morte para decidir isso. Após a morte, nada mais pode ser feito. Nós vamos ver isso na parábola das 10 virgens.
Então é enquanto estamos vivos que essa solidificação acontece. Por isso, isso é chamado da nossa conversão. Nós somos arrancados do reino das trevas e colocados no reino do Filho do seu amor, no elemento crístico, que é a qualidade crística. Então, é isto que está sendo descrito nesse texto. Se não houver toda essa compreensão, não dá para entender como é que nós vamos comer a carne e beber o sangue deste povo que será vencido, porque a qualidade crística deles virá para nós. Ok? Deixa eu ver se o povo tem alguma colocação. A seta do mouse ao ser movimentada às vezes não dá exatamente a dimensão, mas eu acho que dá para entender um pouquinho. Eu vou tentar melhorar isso. Ok, então voltando aqui para o nosso texto, né? Comereis a gordura até vos fartardes, bebereis do sangue até vos embebedardes da gordura e do sangue do sacrifício que vos estou preparando. E à minha mesa vos fartareis de cavalos, de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Estabelecerei, pois, a minha glória. Outro símbolo para Gênesis. Você percebe que quando ele diz que estabelecerei a minha glória, ou seja, estabelecerei os meus filhos gerados à minha imagem e semelhança. Então agora dá para a gente entender que é através de todo esse processo que ele realiza isso, né? Olha como é que continua o texto. Estabelecerei, pois, a minha glória, outro símbolo para Gênesis 1:26. Entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo. Gente, o pessoal acha que quando fala que todas as nações, que é força de expressão, que o pessoal está usando apenas um símbolo local. Mas aqui, quando ele diz todas as nações, é todas as nações em todos os tempos e todos os homens que já viveram sobre a terra. Percebe o palco gigantesco que é formado aqui? Todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado. Minha é a vingança, nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Vocês lembram que a gente comentou que o discípulo de Jesus jamais pode reagir com violência contra o anticristo, contra qualquer ação que for feita, porque a vingança pertence somente a Deus. Por que a vingança somente pertence a Deus, né? E por que nós alcançamos no Estado moderno a lei que não tem como espírito a sociedade se vingar da pessoa que cometeu o crime, né? Nós não prendemos alguém para cometer uma vingança, porque só o Criador tem todos os pesos e todas as medidas para ser o verdadeiro juiz. Não há um juiz humano sobre a terra e nenhum tribunal que tenha os instrumentos de Yahvé Elohim Adonai para julgar um homem ou uma mulher. Então, profundamente na sabedoria hebraica, e se a humanidade atentasse para a divindade, nós não teríamos tribunais de morte na história humana. Apesar de que nós podemos isolar aquela pessoa do convívio social devido aos malefícios que ela traz. Então, podemos prender alguém, né? Mas talvez a morte seja uma pena que somente Jeová possa dar, porque nós não temos exatamente todos os pesos para medirmos o que aconteceu no interior daquele ser humano que o levou a ter. Então, é muito importante nós vermos que o discípulo de Jesus, ele nunca reagirá com violência, né? Ele sempre aguardará, porque aqui está dizendo, o meu juízo que eu tiver executado, minha é a vingança, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E a minha mão, que sobre elas eu tiver descarregado. Então aí será o momento onde verdadeiramente toda a justiça será feita. Toda a justiça será
executada. E o texto continua: e os da casa de Israel saberão desde aquele dia em diante que eu sou o Senhor Deus, e as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se houveram traiçoeiramente para comigo, e eu escondi deles o meu rosto. É interessante que hoje, o Espírito Santo é forte em se revelar aos discípulos de Jesus. Jeová, através do seu Messias, concede o seu Espírito Santo. E Israel permanece na promessa da lei de Moisés, sem o Ruach Kadosh devido de Deus, mas por genética, não pelo Messias. Então, aqui ele fala: eu escondi deles o meu rosto, por isso os entregarei nas mãos de seus adversários, e todos caíram, os entreguei, na mão de todos os seus adversários, e todos caíram à espada, conforme a sua imundícia, conforme as suas transgressões. Me houve com eles e escondi deles o meu rosto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a trazer a Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome, porque ele irá gerar os filhos de Deus. É interessante que Deus sempre fala no povo de Israel, mesmo eles recusando o Messias, há uma questão de Javé com o povo de Israel, que só ele vai resolver, formando alguns à imagem e semelhança daqueles que estiverem o coração sincero para com a lei, permanecendo fiel a Moisés. Tem um mistério aí dessa ação de Deus, interessante, que sela uma certa visão de Deus com o povo de Israel. E ele fala assim: e eles se esquecerão tanto do seu opróbrio, como de todas as suas infidelidades, pelas quais transgrediram. Olha, ao final Deus vai usar de graça com Israel, porque os pecados deles não podem ser retirados por sangue de cordeiros e bodes, nada disso, Mas este acerto é Deus quem faz, porque Israel permanece contra o Messias até o fim, misteriosamente. Contra mim, infidelidade pelas quais transgrediram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os amedronte. Então aqui, esta habitação na terra segura nunca acontecerá aqui. Muita gente quis dizer que Deus estava cumprindo essa profecia, agora fazendo o Estado de Israel aqui na Palestina. Isso cumpre outras profecias, mas dizer que Israel está tendo a sua terra de paz, imagina, desde que foi formado o Estado de Israel é só guerra, é só confusão. Não é essa a terra que Deus dará paz a Israel. A verdadeira terra é aquela que ele dará só depois do processo atemporal. Bom, então nós já estamos com 50 minutos. Ainda dá para nós caminharmos mais um pouco aqui e completarmos aqui a ideia, Olha lá. Contra mim, quando eles habitarem seguros. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos, e os houver ajuntado das terras dos seus inimigos, e for santificado neles aos olhos de muitas nações. Aqui não seria nem muitas, seriam todas as nações, os filhos de Deus formados. Então saberão que eu sou o Senhor. Então saberão que eu sou o Senhor. Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações, e os tornei a ajuntar para a sua terra. Não deixarei lá nenhum deles, nem lhes esconderei mais o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Olha, depois fala que o único, que pode salvar é o espírito que ele está dizendo aqui, é o Ruach Kadosh do Messias. Ou seja, eles serão salvos pelo Messias, queiram ou não, saibam ou não, o verdadeiro
Senhor, está tendo algum problema de transmissão, gente? Eu estou vendo aqui uma mensagem no YouTube, mas acho que está dando ainda, né? Então, aqui fala sobre o derramamento do Espírito. E agora nós vamos voltar ao Apocalipse, mas já estamos com 52 minutos. Já estamos terminando. Não sei se está havendo algum problema na transmissão. Algum problema aí na transmissão? Não? Está tudo correto. Acho que deu. Será que está tudo ok? Já estamos terminando então. Ok, vamos dar então o final aqui. Pensei que estava tendo algum problema. Então aqui nós vamos voltar agora ao Apocalipse, né? Terminando Ezequiel, voltamos ao Apocalipse 16, onde nós temos um texto maravilhoso. Vamos continuar então, para terminar já, né? Olha, agora vamos voltar ao Apocalipse 16, onde está escrito, Apocalipse 16, 16. E eles os congregaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu uma grande voz do santuário da parte do trono, dizendo, está feito. Olha, esse está feito significa está realizado, está completado, está formado. É a última etapa, né? A batalha do Armagedon é quando realmente tudo se completa, tudo se concretiza. Ok? Então, com isso, nós já vamos dar final ao nosso estudo e nós vamos pegar a partir de Apocalipse 16 no nosso próximo encontro. Eu queria transmitir a nossa tela final, lembrando a todos vocês que nós estamos fortalecendo o nosso grupo do Telegram. Não deixe de se inscrever no Telegram, né? Porque ali nós vamos passar todos os nossos materiais. O grupo de WhatsApp vai ser desativado porque ele é muito limitado. Então, se você não tem o Telegram, se inscreva. E também entre no nosso canal do YouTube. Todos os nossos vídeos estão lá, Consciência Hebraica, no YouTube. E divulgue, né? Se você puder passar o vídeo para alguém, curtir, deixar algum comentário, isso é sempre interessante. Então, eu quero me despedir de todos vocês, agradecendo e pedindo que Ave Elohim Adonai te dê graça, que o Ruach Kadosh, o Espírito Santo, te dê compreensão e que isso tudo incentive grandemente a tua vida espiritual. Até logo, pessoal.